Olá, queridos irmãos. Que a paz de Jesus possa estar em nossos lares, onde quer que estejamos, todos vocês que nos assistem nesse momento, que as boas vibrações dos bons espíritos que nos acompanham possam alcançar a todos vocês. Como vocês devem saber, nós estamos comemorando nesse mês de maio o aniversário da nossa casa. E nesse mês nós temos sempre palestras, né, com temas especiais voltados para a questão dos sentimentos, para que possamos refletir sobre os nossos sentimentos e aqueles que devem ser priorizados na nossa trajetória, que precisamos melhorar. O tema do nosso estudo hoje é a vaidade. Um dos nossos vícios e que vamos hoje refletir sobre a forma de caminharmos com ele na direção da perfeição. Nós, enquanto espíritos imortais, criados por Deus, simples e ignorantes, estamos nessa caminhada, né? Estamos a caminho de chegarmos à perfeição. E essa caminhada, ela é muito longa, ainda temos um longo caminho a percorrer. Quando a gente estuda sobre evolução nas obras espíritas, né, e vemos sobre a lei de progresso, quando vemos lá a escala espírita, né, que nos classifica, né, em que grau os espíritos eles se encontram até chegar na categoria de espíritos puros, a gente vê que existe um longo caminho. E essa avaliação nós temos que fazer de nós todos os dias, a todos os instantes, para que essa caminhada, ela não seja feita de pausas muito longas, porque quando a gente não evolui, a gente sabemos que o espírito ele não regride, mas nós ficamos estacionados. Então, para que a nossa trajetória não seja feita de muitas pausas, de muitos momentos de estacionamento, nós precisamos estar sempre refletindo sobre a nossa vida, sobre a nossa prática. E durante essa nossa caminhada, que oscila, né, ora aqui, ora no plano espiritual, né, a nossa trajetória ela é feita, né, de vários momentos em que estamos aqui reencarnados. A reencarnação ela tem o objetivo de nos fazer progredir, porque o corpo físico é um instrumento que nós precisamos para o nosso progresso. Então, nesses momentos em que, né, durante a nossa trajetória aqui e no outro plano, a gente oscila entre os nossos vícios e as nossas virtudes o tempo todo. No nosso atual momento, a gente pende mais para os vícios, porque ainda somos espíritos muito imperfeitos, apesar de já termos consciência muito maior do que é certo, do que é errado, de bem e mal, nós ainda oscilamos, pendemos muito mais para o mal, desculpa, muito mais para o mal do que para o bem. Por isso é que a gente ainda vive num mundo que é de provas e expiações. Por isso vivemos as voltas com tanta maldade, com tanta crueldade, porque é o que nós, né, trazemos dentro de nós com mais força. E nós temos todos os dias, meus irmãos, quando nós acordamos, saímos da nossa cama e temos pela nossa frente um dia inteiro de vivência, nós temos também um dia inteiro de possibilidades, de oportunidades de combater os nossos sentimentos inferiores, os pontos frágeis da nossa alma, né? Aqueles vícios que são mais comuns na nossa conduta. Todos os dias nós vamos ser testados naquilo que nós precisamos vencer. E quando a gente lê no livro dos Espíritos sobre vícios e paixões, os Espíritos vão deixando muito claro para nós que existem que os vícios são aqueles pontos em que nós
deixamos transparecer as nossas imperfeições e que muitas das vezes prevalecem na nossa personalidade de uma forma muito forte e nos arrastam para o abismo. E aí, a gente, quando estuda, né, a história das religiões, a história do catolicismo, principalmente, tem um ponto muito interessante que São Tomás de Aquino traçou para nós, que foram os 7 pecados capitais. Que ele dizia que os 7 pecados capitais ele definia como aqueles vícios mais comuns na conduta dos seres humanos. E segundo ele, esses pecados capitais eles eram a avareza, a gula, a inveja, a ira, a luxúria, a preguiça e a soberba ou, né, o orgulho. Quando a gente pensa em todas essas mazelas, né, todos esses pecados, né, que a gente tenta evitar, hoje a gente sabe que a palavra pecado ela tem um peso muito forte, traz para nós às vezes um sentimento de culpa muito grande. Mas são vícios, são imperfeições da nossa alma. Nós trazemos em nós, cada ser humano, cada indivíduo tem em si a condição, as próprias ferramentas para vencer essas mazelas, cada um desses vícios. Nós trazemos em nós mesmos isso. A gente só precisa se esforçar. E o esforço, ele começa para vencer, né, essas dificuldades, esses vícios, ele começa por começarmos a identificar qual deles que fala mais alto em nós. Porque com certeza, se a gente for né, se a gente for analisar todos esses que eu citei aqui, que São Tomás de Aquino, né, colocou para nós como os principais, desses vão derivando os outros, talvez todos nós tenhamos todos eles em proporções diferentes. Talvez eu não tenha em mim, a preguiça não seja um problema que eu tenho, mas a ira talvez seja. Talvez eu não tenha problema com a luxúria, mas eu seja avarento. Então, essa avaliação de qual desses vícios eu tenho em maior, né, numa proporção maior dentro de mim, que vai caracterizar a minha personalidade, é uma tarefa que o autoconhecimento vai nos levar a descobrir. Então, o Livro dos Espíritos, quando Kardec vai lá discorrer sobre os vícios, sobre as paixões, ele vai falar lá no 909 que todos nós temos condições de vencer os nossos vícios com esforços bem pequenos, que basta que a gente direcione a nossa vontade, o nosso querer no sentido de combater isso e nós vamos conseguir grandes feitos. E aí, dentre esses vícios todos que nós falamos aqui, hoje a gente vai falar da vaidade, que tá aí, né? Que é a soberba, que é o orgulho. Nossa reflexão no dia de hoje vai ser sobre isso. Então, a gente vai lá no dicionário e aí, para entender qual é o significado da palavra vaidade. E o dicionário diz para nós que vaidade é a qualidade do que é vão, do que é vazio, firmado sobre a aparência ilusória. Então pensa aí, né, quando a gente fala que uma pessoa é muito vaidosa, né, o dicionário traz para a gente então essa questão, né, de vazio. E a outra definição é valorização que se atribui à própria aparência ou quaisquer outras qualidades físicas ou intelectuais, fundamentada no desejo de que tais qualidades sejam reconhecidas ou admiradas pelos outros. Então aí a gente dá uma ampliada mais, porque quando a gente fala da vaidade, a gente, né, fulano é muito vaidoso, fulana é muito vaidosa, é aquela pessoa que se preocupa com a aparência, que quer aparecer sempre bem, sempre muito bonita, que se cuida.
E aí a gente fala de uma forma positiva. Quando fulano é vaidoso, quando a fulana é vaidosa, isso é bom, porque nós temos que nos preocupar com a nossa aparência. Nós não podemos ser descuidados. Só que a vaidade, ela vai um pouco, ela ultrapassa um pouco bem mais da questão só de se preocupar com a aparência, né, de não ser descuidado, que é uma coisa que é importante, nós sabemos. Aqui o dicionário vai dizer para nós que o vaidoso, ele vive de aparências. E aí a gente tem que refletir no seguinte, que o indivíduo que vive de aparência, ele sofre. Porque a aparência, meus irmãos, é aquilo que não é real, é o que é ilusório. Então, o indivíduo que vive de aparência, ele pode viver um casamento de aparência, as relações familiares de aparência, né? As relações no trabalho, uma questão de emprego, uma posição financeira, né? Um status social, isso tudo pode ser de aparência. E aí, por que ele faz isso? Para que ele não pareça um fracassado. Porque o vaidoso, ele não permite que seu brilho seja apagado. E viver de aparência, viver na ilusão, exige muito esforço. Porque você tem que estar o tempo todo buscando recursos e argumentos e artifícios para você parecer aquilo que você não é. E isso dá muito trabalho. E aí, quando a gente fala, né, toca nesse assunto, nós somos remetidos, nós somos ao capítulo 5 do Evangelho, que é o capítulo que Jesus vai falar sobre bem-aventurados aflitos, né? Fala dessa busca constante nossa da felicidade. E lá, Kardec tem um item muito peculiar que ele fala dos tormentos voluntários. Quando ele vai dizer para nós que existem sofrimentos que nós buscamos, que são coisas que não estão, né, dentro do nosso planejamento, né, de passar, né, dos sofrimentos que nós vamos ter que passar, mas que nós passamos porque a gente busca aquilo. E ele fala que às vezes a gente busca com tanto afinco, com tanta força, que a gente vai causar esses sofrimentos que são voluntários. Nesse item, Kardec vai nos alertar que o invejoso, que o ciumento, que o vaidoso não tem repouso. Que essas pessoas, elas são constantemente atormentadas porque elas não sabem se contentar com o que elas têm. Porque elas sempre ficam em busca de coisas que vão trazer para elas agitação, que vão trazer tormenta, mais do que a felicidade que elas estão buscando. Porque, na verdade, são pessoas que buscam felicidade em coisas aqui do mundo, coisas que são perecíveis, que vão mudar, que vão acabar. Então, esses indivíduos, eles sofrem por coisas que eles mesmos acarretam para si. E o mais triste, quando a gente fala dos tormentos voluntários, para esses sofrimentos não vai haver recompensa no céu, porque Jesus, né, quando Kardec comenta esse item, ele fala, né, que Jesus diz: bem-aventurados os aflitos, porque serão consolados. Só que o consolo que Jesus promete para os aflitos são para aqueles sofrimentos que vão ter recompensa, que vão fazer com que a nossa alma se eleve. São aqueles sofrimentos que são importantes, que vão fazer com que a gente cresça. Esses tormentos que nós buscamos para nós mesmos por conta dos nossos vícios, né, de satisfazer os nossos desejos, esses não vão ser recompensados pelo Cristo. A promessa que o Cristo faz não são para esses indivíduos. Porque esses sofrimentos, eles têm a possibilidade de serem evitados, meus irmãos. Se eu sofro em excesso
porque a minha aparência física não é aquela que eu desejo, esse sofrimento não vai ter recompensa. Porque a minha aparência física, se ela não é aquela que eu gostaria que fosse, isso não deve ser causa de sofrimento. Não na proporção que muitas das vezes nós vemos por aí. Pessoas que dedicam, às vezes, uma encarnação inteira ao culto do corpo, para que o corpo seja belo, para que o corpo seja motivo de atração para os outros. E aí a gente volta lá na definição da vaidade, quando ele fala, né, o desejo fundamentado para que as nossas qualidades sejam reconhecidas e admiradas pelos outros. E aqui a gente está falando, né, das qualidades físicas, das aparências físicas. E aí, existem também as questões intelectuais, né? Que a gente, né, tem que pensar nisso, do indivíduo que é vaidoso com seu saber, né? Com aquilo que a sua inteligência, né, conquistou, com o seu intelecto. E aí, então, né, voltando aqui nesse caso dos tormentos voluntários, nesse capítulo 5 dos Bem-aventurados aflitos, Kardec tem um outro que ele fala das causas atuais das aflições, que, né, fala das causas anteriores, que muito do que a gente sofre aqui é consequência das nossas consequências lá no passado, que hoje se reflete e a gente sofre essas consequências do mal que nós fizemos. E ele fala, né, das causas atuais das aflições, que são sofrimentos que nós causamos aqui. E aí Kardec diz, ele tem um trecho que ele fala assim, que o homem, em grande número de casos, é o causador dos seus próprios infortúnios, do seu próprio sofrimento. Mas em vez de reconhecê-los, que aí entra a questão que eu falei no início, né, da gente se avaliar, né? Ao invés de reconhecê-los, acha mais simples, menos humilhante para sua vaidade acusar a sorte, a providência, a má fortuna, a má estrela, do que reconhecer que esse sofrimento talvez seja fruto da sua vaidade, do seu orgulho. A vaidade, meus irmãos, ela é decorrente do orgulho, eles andam próximos, né? Na verdade, a vaidade ela é uma das filhas, né? Uma das ramificações ali do orgulho. E aí a gente tem que parar para analisar quais são as formas mais comuns de manifestação da vaidade. Como que eu vou saber se eu sou um indivíduo orgulho, se eu sou um indivíduo vaidoso ou não? Se eu simplesmente sou cuidadoso com o meu corpo, como eu disse lá no início, porque eu gosto de estar, né, com o cabelo arrumado, né? Se eu gosto de estar sempre maquiada, passar um batom, né, para que as pessoas me vejam, né, bem. Quando o Chico foi questionado por Emmanuel sobre a peruca, né, que ele usava, fala, né, Emmanuel, né, que era aquela doçura, mas de uma firmeza com o Chico, né, necessária para ele, né, pergunta, né, para ele, para que você está usando essa peruca? Você não acha que isso é vaidade demais? E aí o Chico fala para ele que as pessoas era caridade, que as pessoas, né, não mereciam olhar para ele do jeito que ele era. Então, né, tem esses momentos de descontração na história do Chico e nas nossas histórias, e a gente tem que realmente avaliar isso, que a gente precisa se cuidar. Existe essa necessidade de sermos, né, mais cuidadosos, mais caridosos com aqueles que convivem conosco. Eu sempre digo isso para as pessoas, que eu sou professora, né? Falo, os meus alunos, eles não merecem ficar, né, olhando para uma pessoa lá na frente deles toda esculhambada, então eu preciso me cuidar. Mas para a gente poder, a gente tem que ir, né, ir além disso e avaliar as nossas atitudes para saber o quão, né, na escala da vaidade de 0 a 10, onde que eu me encontro, onde é que eu tô, né, onde é que eu tô aqui, para saber se para a vaidade eu preciso despender muita energia para combatê-la, ou
Ou eu preciso despender muita energia para outra coisa. Ah, eu sou mais avarenta, o meu problema é a ira, né, a cólera, eu preciso desenvolver a paciência. Então, para a gente entender a vaidade de uma forma mais ampla. Quais são as manifestações, né, as várias facetas da vaidade? A primeira delas, né, a mais comum, a apresentação pessoal. É isso. Eu me preocupo demais com o que eu visto, com os meus adornos, nos gestos, né, numa fala exagerada, para que aquelas pessoas que elas gostam de causar impacto, né? Elas gostam de chegar nos locais e elas serem notadas, né? Existem aqueles indivíduos que são assim naturalmente, não fazem força, porque elas têm um outro negócio chamado carisma, que é diferente. Aqui nós estamos falando daqueles indivíduos que fazem uma força, um esforço para serem assim, porque sentem essa necessidade de serem notados, né? De serem comentados. Existem aqueles indivíduos que têm uma necessidade de evidenciar as suas qualidades intelectuais, né? Que não medem esforços, que não poupam esforços em fazer referências à sua própria pessoa ou a coisas que eles realizam, aqueles indivíduos que dizem, porque eu sou muito bom, porque eu faço isso, e que gostam de exaltar as suas qualidades. E aí, meus irmãos, a gente tem que tomar muito cuidado quando a gente fala disso, porque existem aquelas pessoas que às vezes, por conta de não serem vaidosos, de não se exaltarem, vão para tendem para um outro lado que é da autoestima muito baixa, de não se considerarem, de acharem que são menores. E aí a gente vai para um outro lado, que não é o saudável. Então, percebem que a gente aqui está dizendo que tudo é o equilíbrio. E esse equilíbrio a gente sempre vai buscar avaliando as nossas atitudes, as nossas ações, os nossos pensamentos. Por isso, meus irmãos, a gente vai bater sempre naquela tecla da questão 919, quando Santo Agostinho deixa ali para nós um roteirinho do autoconhecimento, que a gente está sempre se perguntando, todos os dias ao final do nosso dia, avaliar as nossas ações. O que eu fiz hoje? O que eu falei hoje? O que eu pensei hoje? O que eu senti hoje? Porque quando a gente vai avaliando isso e fazendo esse comparativo, se fosse o outro que tivesse feito, que tivesse falado, como que eu teria avaliado? Se tivesse vindo de outra pessoa essa postura, aquela frase. Se hoje Deus tivesse que me chamar e eu voltar para o mundo espiritual, esse meu sentimento, essa minha fala, seria censurada no mundo dos espíritos? Então, quando a gente vai fazendo essas perguntas, a gente vai indo no caminho de avaliar. Então, quando a gente fala aqui do indivíduo vaidoso que evidencia as suas qualidades intelectuais, que põe, né, que se coloca num altar e que fica falando do que faz, a gente só vai, cada um de nós é que tem condições de saber se isso é um ato de vaidade ou se é simplesmente falar daquilo. Porque as nossas qualidades, meus irmãos, elas não têm que ficar escondidas. Aquilo que eu tenho de bom, ele pode ser falado, desde que não seja para nos exaltar. Porque muitas das vezes, meus irmãos, uma postura que eu tenho, uma coisa que eu faço e que já seja uma qualidade que eu tenho, pode servir de estímulo para outro. Se eu sou um professor que os alunos gostam, né? Dando aqui um exemplo da minha área de atuação. Se eu sou uma professora que faça um trabalho bacana, que os alunos gostam, eu não tenho problema em reconhecer isso, em dizer, eu sou uma boa professora.
A forma como eu desempenho meu trabalho, ela é boa. Eu faço a diferença na vida dos meus alunos. Eu sou uma profissional que realiza. Se eu falo isso de uma forma consciente, entendendo o bem que eu causo no meio em que eu convivo, em que eu desempenho o meu ofício, isso não é vaidade. E isso é importante para mim e para aqueles que convivem comigo. Então, uma outra evidência, né, forma de manifestação da vaidade. Pessoas que se esforçam em ressaltar as suas qualidades físicas ou intelectuais, causando antipatia nos demais, porque aquilo é de uma forma tão ácida, tão tóxica, que causa raiva nos outros. Porque, como a gente disse lá no início, da definição de vaidade no dicionário, muitas das vezes isso é ilusório, aquilo não é real. E o que não é real deixa transparecer na energia que emana. Então, uma pessoa, quando ela não é verdadeira na sua postura, com relação ao que ela é de verdade, isso emana dela. E fica às vezes não nítido, não claro, mas aquilo por trás fica, aquilo de uma forma meio subjetiva, fica no ar de que aquilo não é real e isso causa antipatia, causa mal-estar. Uma outra coisa que a vaidade vai gerar é intolerância com aqueles indivíduos que têm uma condição social e intelectual mais humilde. O vaidoso, ele não tem tolerância com o indivíduo que é menos inteligente. Aquilo ofende, não é? Nos meios acadêmicos, né? É muito comum, às vezes, a gente se deparar com pessoas que estão numa posição intelectual muito, muito elevada e, às vezes, são extremamente arrogantes com aqueles que são menos que eles, né? Que pelo menos eles se consideram. Então, é uma intolerância muito grande. Uma outra coisa que o vaidoso, que a vaidade faz conosco, desperta em nós um desejo muito grande de ocupar cargos ou posições de destaque, que vão, né, que vão né, fazer com que traga elogios para esse indivíduo. E aí aqui, infelizmente, a gente se depara dentro da casa espírita, dentro do contexto religioso, pessoas que buscam posições de destaque dentro do trabalho espírita, meus irmãos, por uma questão de vaidade. E isso é muito triste, porque desde quando que você ser, por exemplo, presidente de uma casa espírita vai te trazer algum retorno social, do tipo, você vai chegar num banco e aí você vai dizer assim, sabe quem eu sou? Sou presidente de uma casa espírita. E que isso vai fazer você ser atendido na frente dos outros. Isso vai fazer? Não vai. Você ser um trabalhador espírita, meus irmãos, não é motivo de vaidade. Pelo contrário, porque não diz que a quem muito é dado, mais será cobrado. Então, quanto mais responsabilidade nós temos dentro do trabalho do Cristo, mais vai ser nos cobrado. Mas, infelizmente, isso acontece, né? Do indivíduo querer preencher esses cargos. E aí, uma coisa que né, nós somos convidados a refletir sobre essa postura de vaidade é que o indivíduo que é vaidoso, ele tem um bloqueio né, na mente, ele tem um bloqueio no seu raciocínio que impede que esse indivíduo ele se autoanalise. O indivíduo que é vaidoso, ele não aceita as suas possíveis falhas, seus possíveis erros. Ele vai sempre culpar, achar um outro culpado, né?
para a sua infelicidade, para o seu azar. E aí o que a gente falou, né? Porque Kardec fala lá, né? É a má sorte, é Deus, são os outros. Porque ele tem essa dificuldade. Então, todas essas formas aqui de manifestação da vaidade, meus irmãos, é para a gente avaliar, né? Quantas vezes numa discussão a última palavra precisa ser a minha? Eu preciso encerrar a discussão. Né? Quantas vezes ao longo dos nossos dias a gente admite que o outro tem razão e não eu? Qual é o grau de dificuldade que a gente tem para elogiar as conquistas dos outros, do próximo? Porque se a gente avalia essas questões e são pontos que nós temos dificuldades, a vaidade, ela tá ali, ó. Ela tá misturada, ela tá salpicada aí no nosso meio, compondo a nossa personalidade. Então, meus irmãos, tudo isso que nós falamos aqui, isso é fruto do orgulho. Do orgulho que faz com que a gente se ache melhor do que nós somos. Que faz com que a gente se coloque numa posição acima daquela que nós realmente estamos. E aí dentro das lides evangélicas, né, dentro do trabalho, a gente vai perceber o quanto que a vaidade, ela é para nós uma trilha, né, uma trilha inclinada, né, porque faz a gente ir mais rápido, para o despenhadeiro, para nos levar para o sofrimento. O livro Os Mensageiros, né, do André Luiz, que é o segundo na obra do André Luiz, ele é perfeito para falar, né, para exemplificar para nós o que a vaidade faz. Nós temos ali vários casos, do Otávio, do Belarmino, do Acelino, vários que André Luiz traz, né, narra para nós o que indivíduos, né, e aí todos eles foram espíritas, todos eles, no caso desse livro, né, do Mensageiro, todos eles médiums ou doutrinadores, oradores espíritas, que saíram de nosso lar para uma reencarnação em que eles se dedicariam à doutrina espírita, para que isso servisse para eles sanarem suas dívidas. E todos eles falharam. E todos eles, quase que a grande maioria, por culpa da vaidade, deixaram-se levar pelo orgulho, por se acharem muito maiores do que eram, e aí deixaram de lado os compromissos assumidos perante a sua consciência e falharam. Então, para a gente entender isso, né, quem não teve a oportunidade, leia esse livro, porque principalmente para quem é médium, para quem é doutrinador, para quem é orador espírita, esse livro, ele é um roteiro assim para nossa salvação, né? Um roteiro a mais, né, para nossa salvação. Então, ali fica muito claro, muitos deles vão falar sobre eu me deixei levar pela vaidade. A gente tem ali um caso de um médium que achou que podia fazer o trabalho dele sozinho, porque os espíritos começaram a dizer para ele, entenderam que a vaidade era o ponto fraco dele e começaram ali a insuflar que ele era um médium fantástico e que ele não precisava da casa espírita, que ele deveria fazer um trabalho, uma carreira solo. E nisso ele perdeu a encarnação dele. Uma história muito triste, mas muito esclarecedora para nós. E aí, então, meus irmãos, hoje a gente, né, a gente tem que refletir sobre, hoje principalmente, né, na sociedade moderna, a gente vê muito que existe um padrão de comportamento, né, hoje em dia, que a sociedade às vezes exige muito das pessoas. Então, as aparências, os gestos, a forma como a pessoa fala, né,
as redes sociais hoje, né? Muito disso, as pessoas elas se expõem muito mais. Então, hoje, com esse avanço, né, das redes sociais e principalmente nesse momento que a gente está vivendo de pandemia, que as pessoas estão dentro das suas casas, então as redes sociais elas são a janela para o mundo, né? A janela, né? A porta que a gente tem para que o mundo nos veja. E elas estão levando as pessoas quererem chamar a atenção cada vez do mundo mais para si, né? E isso agrada ao indivíduo que é vaidoso, né? Para aquele indivíduo que quer chamar a atenção para si, né? Que quer ser aplaudido, que quer ser o indivíduo badalado, né? Aquele que tem mais seguidores, que tem mais curtidas. Hoje nós temos um prato cheio para isso. E principalmente para os nossos jovens, né? A gente, né, que lida com jovem fala muito com eles sobre isso, para tomar cuidado com isso, com essa exposição extrema para um lado que talvez não seja tão positivo. Porque os jovens que são grandes influenciadores, né? Que usam essa exposição para divulgar o bem, para divulgar boas atitudes, isso é louvável. Agora, quando isso caminha para a direção né, da aparência, né, do físico, dos seus feitos, né, aquelas outras questões que nós estávamos falando, aí isso é nocivo. Então, é um campo aberto para o vaidoso, né, e se afundar. E essa necessidade, né, muitas das vezes, né, de exposição desse glamour, né, dessa exposição disso tudo, muitas das vezes pode ser fruto de um coração vazio, de uma alma profundamente vazia. A Joana de Anjos, ela fala para nós na sua série psicológica, ela fala muito disso, de que muitas das vezes esse vazio que vai dentro da nossa alma, ele pode ser preenchido, a gente pode querer preenchê-lo de outras formas. E essa exposição que a gente vê hoje em dia, meus irmãos, é fruto muitas das vezes desse vazio. O indivíduo ele tem uma alma tão pobre que ele precisa dessa aprovação do mundo, né, dessa aclamação. Só que isso não funciona. Porque isso é ilusório, isso é passageiro, né? Então, de que forma que a gente pode preencher esse vazio que a gente tem na nossa alma para que vá diminuindo essa busca desenfreada por preencher a nossa vida com essas coisas que são efêmeras? Porque buscar preencher esse vazio com coisas do mundo só vai alimentar o nosso corpo, não alimenta a nossa alma. Alimenta, meus irmãos, o nosso ego. E o nosso ego é um bichinho que a gente tem aqui dentro e que com essas nossas posturas a gente vai só dando comidinha para ele, vai dando comidinha e aí ele vai crescendo e uma hora ele nos engole, né? Ele vai fazer com que a gente pereça. E aí é por isso que nós vemos, né, como volto a dizer aqui no caso do livro dos mensageiros, esses nossos irmãos que fracassaram, que pereceram, né? Então, como é que a gente vai, né? Como é que a gente vai resolver essa questão da nossa extrema importância que damos à nossa personalidade, né? E que muitas das vezes faz com que a gente se enxergue de uma forma dissimulada, em que eu me olho no espelho e me veja da forma como eu realmente não sou. A questão 917 do Livro dos Espíritos, os Espíritos dizem assim: ora, o Espiritismo bem compreendido, e aí eles colocam, repito, porque eles já disseram isso em outras respostas, o Espiritismo bem compreendido mostra as coisas de tão alto que o sentimento da personalidade desaparece, de certo modo, diante da imensidade, destruindo essa importância, ou pelo menos reduzindo-a às suas legítimas proporções. Ele necessariamente
combate o egoísmo. Então, compreender o espiritismo vai fazer com que a gente diminua o nosso egoísmo, que a gente olhe para nós com mais realismo e consiga olhar para o outro que está ao nosso lado. Porque se eu dou extrema importância à minha personalidade, se eu olho só para mim, eu não consigo olhar para o lado, não é? Então, meus irmãos, o Evangelho é esse roteiro seguro para que a gente possa responder essas perguntas a nós mesmos, porque só nós temos condições de respondê-las para nós, né? Jesus foi um dos maiores exemplos de humildade na Terra, né? E a humildade é o inverso, o extremo oposto à vaidade. E ele deixou para nós a lição: bem-aventurados os pobres de espírito, porque é deles o reino dos céus. Então, Jesus sempre colocou a humildade como a virtude que vai nos aproximar de Deus, né? Porque tem como fazer caridade se eu sou orgulhoso? Não tem como, né? E aí, no Evangelho, no capítulo que vai falar sobre bem-aventurados os pobres de espíritos, o Espírito Lacordaire vai falar que sem a humildade, né, que é a simplicidade que nós estamos falando aqui, né? Nosso tema aqui é como que a gente caminha da vaidade para a simplicidade. Ele vai dizer que sem a humildade, nós somos indivíduos adornados de virtudes que não possuímos, como um corpo que esconde, com uma roupa que esconde as deformidades do nosso corpo. Então é uma comparação bem legal, né? Que a vaidade, ela esconde as nossas imperfeições, as nossas mazelas, né? Então, quando a gente desperta a admiração dos outros, né, quer ganhar esses louvores, né, os louros que são temporários, isso faz com que nós sejamos negligentes com aquilo que é mais importante na nossa trajetória, que é desenvolver as qualidades do espírito, que é desenvolver as qualidades do nosso coração, que é o que realmente agrada a Deus. E aí, quando a gente fala disso, nós lembramos da história do mancebo rico, que a Amélia Rodrigues narra tão lindamente no livro Primícias do Reino, que o mancebo rico foi procurar Jesus, aquele jovem, e falou: oh, Jesus, né, o que eu faço para ganhar a vida eterna? E aí Jesus vai e lista para ele lá, né, amar o próximo, tudo. E ele fala assim: olha, eu já faço tudo isso, né? E aí Jesus fala: beleza, já faz? Então faz o seguinte, vai dar tudo que você tem aos pobres e vem e me segue. E aí a Amélia fala que quando Jesus fala isso, ele dá uma como assim, largar tudo e me seguir? E Jesus fala, tudo. E ele entra num conflito muito grande. Sabe por quê, meus irmãos? A Amélia fala que ele não era apegado às questões materiais. Só que ele era um atleta, ele era um jovem que competia e ele tinha uma corrida, poucas semanas para frente. E ele fala para Jesus assim, mas olha só, será que você não pode esperar só mais uns dias? Porque eu tenho uma competição. E aí ele pensa nas vitórias, nos louros, né? No quanto ele era aclamado. E ele fala para Jesus, mas tem que ser agora? E Jesus diz, para você é agora. Ele fala, mas olha, eu contratei escravos para me treinar, eu comprei cavalos novos, eu tenho uma biga nova, que é como se fosse um carro. Eu me preparei para esse momento, por favor, deixa eu ir só mais nessa competição. E Jesus fala para ele, não, o chamado para você é agora. E ele simplesmente diz para Jesus, não, eu não posso. E vai embora. Para aquele jovem, meus irmãos, abrir mão disso, desse momento de glória em que ele estaria em destaque, era muito. E ele não abriu mão, ele disse não para Jesus. Então, para a gente entender que ele abriu mão do que era, ele não conseguiu abrir mão daquilo que era mais caro para ele. Então, essa história do mancebo rico
ela é importante para a gente refletir sobre esse tema. Então, que a gente tome muito cuidado com isso, com a posição que a gente ocupa, principalmente dentro da casa espírita, se a gente não faz disso um momento, uma coisa muito grandiosa e que vai servir para a gente se perder. Então, meus irmãos, para a gente encerrar, eu vou ler aqui para nós a passagem do Evangelho de Lucas, para que a gente não se esqueça dessa questão, para que a gente reforce. Jesus entrou em dia de sábado na casa de um dos principais fariseus para ir fazer sua refeição. Os que lá estavam observaram. Então, notando que os convidados escolhiam os primeiros lugares, propôs-lhes uma parábola dizendo: quando fores convidados para bodas, não tomei o primeiro lugar, para que não suceda que, havendo entre os convidados uma pessoa mais considerada do que vós, aquele que vos haja convidado venha dizer: dai o vosso lugar a este, e vos sejas constrangido a ocupar, cheio de vergonha, o último lugar. Quando fores convidados, ide colocar-vos no último lugar, a fim de que, quando aquele que vos convidou chegar, vos diga: meu amigo, venha mais para cima. Isso então será para vós um motivo de glória diante de todos que tiverem convosco à mesa. Porquanto todo aquele que se eleva será rebaixado, e todo aquele que se abaixa será elevado. Não procure se colocar acima dos outros, se não querem ser obrigados a descer. Que esse estudo sirva para que a gente busque se esclarecer, vá nas fontes bibliográficas citadas aqui e leia sobre esse assunto para que a gente possa combater esse mal dentro de nós, se esse for aquele que a gente precisa combater em nós. E lembremos que Jesus exaltou a humildade e a simplicidade. Que Jesus possa nos abençoar, meus irmãos, hoje e sempre.